E aí, descomplicados? Bem-vindo ao canal Mecânica Descomplicada. Eu sou o Fábio e hoje nós vamos fazer algo relativamente diferente, pelo menos tentar fazer um pouquinho diferente. Bom, eu vou liberar um videozinho pequeno e depois a gente vai analisar esse vídeo porque ele é a demonstração prática de um problema em uma galoneira, que mais para frente eu vou dizer qual que é a galoneira e você vai poder ver direitinho aí. E depois eu quero falar um pouco sobre sobre o que envolve esse problema, sobre as possibilidades, sobre esse universo ali que está relacionado a ele. Mas é claro que antes eu preciso que você se inscreva no canal. E mais do que se inscrever no canal, deixar o joinha e comentar aqui embaixo. No final eu vou dizer a palavra-chave para você comentar aqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Isso aqui é uma das coisas que pode parecer bobagem, mas que durante a costura vai se mostrar um problema. Observe esse movimento aqui. Vou voltar para você ver direitinho. Olha o quanto de deslocamento está acontecendo aqui na agulha da esquerda. Veja. Olha a agulha da direita também. A evidência maior de deslocamento é na agulha da esquerda, na agulha de fora, mais baixa. A única que entra relativamente centralizado é a agulha do centro, mas olha só, a da direita também há um deslocamento. Voltando a ficar meio centralizado quando a agulha está no ponto mais baixo. Olha isso, como é estranho. Gente, essa agulha, ela entra no tecido, né, a uma velocidade muito alta. Esse contato dela com a agulha aqui, com a chapa, gera atrito, gera calor. Isso pode danificar o ponto, danificar a agulha, quebrar a agulha, esquentar a agulha de tal forma que ela pode até derreter a linha. Além de deixar a formação do ponto irregular. Isso aqui precisa ser resolvido. Já pegaram esse probleminha? Já sabem as causas ali, as possibilidades que a gente tem de trabalhar com esse tipo de problema? Bom, vamos falar um pouquinho dele, mas antes eu tenho um recado rápido, é rapidinho mesmo. Mês de maio é mês do trabalhador, dia 1º de maio é o dia do trabalho. Eu acho que deveria ter escrito lá dia do trabalhador, mas no calendário diz dia do trabalho. O fato é que eu vou trazer um desconto especial no nosso curso completo. Se você tem interesse em fazer parte dessa turma com desconto, tem um linkzinho, como a gente sempre faz aqui, daquele grupo para você receber o link, para receber ali as informações. É só clicar na descrição aqui ou no comentário fixado, você vai poder entrar no grupo e receber lá todas as informações. Repito, dia 1º de maio tem um desconto especial do mês do trabalhador. Então corre lá, clica no link, depois volta aqui para o vídeo. Ó, como vocês podem ver, nós temos um problema aí de deslocamento da agulha. A agulha desce na sua posição normal, mas quando ela chega ali no furo da chapa, você nota que há contato exagerado ali da agulha com a chapa de agulha. Isso é um problema chato, um problema com a chapa de agulha. Nós podemos explorar as causas, os motivos que fizeram com que isso acontecesse, porque originalmente não estava. Em um dado momento, aquela mesma bitola estava trabalhando normal. A agulha descia centralizada com a chapa. Mas tem algumas variáveis aqui que a gente precisa anotar para que isso possa ficar mais claro para vocês, principalmente aqueles que estão no ramo da mecânica e estão nos primeiros passos, dando os primeiros passos. Primeiro é que pode ter havido um deslocamento da base da chapa. Alguém pode ter, ao colocar a chapa, não prestado atenção na centralização das agulhas. Só que tem um fato ali que faz com que essa teoria caia por terra, que é o fato de ter a agulha da esquerda e a do centro, a do meio, estarem com uma distância um pouquinho maior do que a do meio e a da direita. E esse problema pode ser causado pela seguinte situação: trocou a agulha, não apertou bem o parafuso, ou o parafuso já está com a fenda, com a entrada Allen dele desgastada, ele não apertou bem a agulha desce, prende na chapa, a bitola continua o seu percurso ali da barra, a agulha prende na chapa, bate a bitola em cima. O cabo da agulha se choca ali com a parte de baixo da bitola, e o que acontece? Aí você tem um problema de empeno, amassa um pouquinho ali a entrada dos furos
da agulha. Isso pode criar esse pequeno desvio, pode ser que a agulha entre, mas ela entre um pouquinho inclinada para fora. Isso é muito comum de acontecer e é basicamente o que aconteceu com essa máquina do vídeo. No finalzinho eu mostro qual é essa máquina em detalhe. Mas poderia não ser isso, poderiam ser outras variáveis, como por exemplo, incompatibilidade de chapa com bitola, bitola com defeito, isso caso seja feita uma troca. E o desgaste natural da bitola. Como assim o desgaste natural da bitola? Deixa eu pontuar essas três coisas aqui, e o nosso vídeo vai versar mais sobre isso. Então, vamos lá. Incompatibilidade de referência. Pode ser que alguém, ao comprar uma bitola ou uma chapa, eu vou comprar uma chapa, compra uma chapa que não é compatível com uma referência da bitola. Por exemplo, vou usar a referência da Ciruba aqui como uma amostra, tá? Como exemplo. Você compra uma chapa E6327 para uma bitola M5356 ou 4356, são referências da Ciruba. Acontece que a chapa E6327 ela não é a referência da bitola 5356. Por quê? A chapa, nesse caso, ela é mais larga, os furos são mais distantes do que a posição das agulhas dessa bitola. No caso, essa chapa é adequada para a bitola M5364. E isso pode ser um erro de atenção. Qualquer pessoa pode comprar uma chapa a partir da referência correta, que é a referência da chapa anterior. Caso esteja apagado, você pode encontrar essa referência a partir da própria bitola, indo consultar no manual. E por que que isso é um problema? Nos modelos Pegasus e cópias, você vai ter um númerozinho na bitola, 364, 356. Eu estou usando o exemplo mais comum. Essas medidas, esses números que tem ali, eles não significam, nesse caso, a referência da bitola. Eles são apenas uma indicação da quantidade de agulhas e também da distância entre essas agulhas. 364 significa que você tem três agulhas e a distância entre elas é de 1/4, ou seja, 6,4 milímetros. E aí você tem um problema, se você pega uma chapa de bitola 64 e coloca numa de bitola 5,6, as agulhas vão se chocar com a chapa. Isso pode aumentar o atrito, quebrar a agulha, a costura não vai fluir direito. Então é interessante sempre prestar atenção na hora que for trocar bitola e chapa por dois motivos. Compatibilidade de referência, ou seja, tem que ser, mesmo que não seja a referência exata, mas ela seja equivalente. E o outro detalhe é que seja de boa qualidade, porque uma chapa ruim, uma bitola ruim, vão dar problema. A bitola, especialmente, como se você usar três agulhas, eu já peguei bitola com defeito assim. A agulha, elas se desencontram aqui. Você tem três agulhas, elas têm que estar retinhas aqui, né? Não as pontas, mas aqui do lado da outra retinho. E às vezes você pega uma com uma agulha deslocada ou para fora ou para dentro. E aí não tem como você regular uma máquina, uma bitola, com a agulha para fora ou para dentro. Você não tem referência. Elas têm que estar na mesma posiçãozinha ali, alinhadas, sem deslocamento, para o looper passar igualmente por elas. Então, na hora de trocar, troca por uma bitola de qualidade. Se não for original, que pelo menos seja uma das melhores, como por exemplo a Strong, que é uma das mais famosas fabricantes de peças para máquina de costura. Que aí é a nossa segunda questão. A terceira é o desgaste natural. O que é o desgaste natural? Uma boa bitola, ela pode ser usada por muito tempo, mas esse ato de ficar trocando agulha, coloca agulha, troca agulha, dia após dia, mês após mês, ano após ano, vai gerando um desgaste natural no furo da bitola. E isso vai gerar uma folga. Até que em um determinado momento você vai colocar a agulha, aperta o parafuso e ela vai deslocar a agulha um pouquinho para trás. Vai gerar um problema porque você vai ter agulhas com as distâncias desencontradas e com as posições desencontradas. É o mesmo problema de ter uma bitola com defeito, mas nesse caso, por desgaste natural, por uso mesmo. Aí é trocar por uma bitola nova. Então tem esse universo de uma pequena parte minúscula da mecânica, do mundo da manutenção de máquina de costura. Um mecânico, e aqui eu coloco aspas na minha expressão, um mecânico minimamente bom vai saber dessas coisas, entende?
E com isso, nem estou me colocando acima de ninguém, nem abaixo. Como toda profissão tem profissionais bons e ruins, o que eu estou dizendo é que um mecânico minimamente bom, ele vai saber que uma chapa tem que ter equivalência com a sua bitola, porque se não tiver, não vai ficar legal. O problema dessa máquina em específico, vocês vão ver aí agora, que era uma galoneira BT, era a bitola. Um dois, basicamente, era a centralização da chapa, da base da chapa, e um problema com a bitola causada por aquele probleminha de soltar a agulha e a bitola bater em cima do cabo da agulha. Há casos em que quebra a chapa e ainda danifica a bitola, tendo que ser trocado as duas peças. Há casos em que não danifica tanto a bitola, quando a bitola não acerta no cabo. E aí você consegue ali só trocar a chapa. É isso, são essas as considerações que eu tenho a fazer sobre esse problema, sobre essa questão. Eu espero que você goste desse vídeo e prove deixando o joinha e comenta aqui embaixo. A palavra-chave é trabalhador, em alusão aí ao nosso desconto do dia 1º de maio. Ficando por aqui, espero que realmente esse vídeo seja bom e a gente se vê no próximo vídeo. Essa é uma máquina BT, é uma galoneira BT. Toda galoneira BT é aquela que tem sistema de corte de tecido, tá? Aqui também tem outro problema, que é a quantidade de fio enrolado no coração, isso atrapalha também. Então, basicamente, a gente vai ter que substituir a bitola, a não ser que as agulhas estejam empenadas ali, e ver o que mais pode ser feito aqui.